pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. Estamos em novembro. Novembro, temos que cuidar dos nossos homens, não é isso? A entrevista da semana é sobre isso, sobre câncer de próstata. Nosso convidado é o Dr. Hamilton Yamamoto. Ele é professor da Unesp. Doutor, seja super bem-vindo. Obrigada, em nome da do Vale Saúde, pela sua presença. Sônia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, através da do Vale TV, de estar explicando, tirando as dúvidas da parte da saúde do homem que está relacionado com a próstata. É um tema difícil, né, doutor? Principalmente para os homens. A gente vai mostrar uma imagem, o ser diferente, né? E eu acho que assim, esse movimento, o Novembro Azul, ele é recente, né, doutor? Bom, o Novembro Azul, ele teve início na Austrália em 2003. É um movimento de conscientização, né, sobre o câncer de próstata, que no Brasil culminou com o dia 17 de novembro, né, agora, para ser o dia dia do combate ao câncer de próstata. Doutor, o que é próstata? Bom, qual é a função dela? Boa pergunta isso. Tem até uma imagem. A próstata faz parte do órgão reprodutor masculino, né? Como podemos ver nessa imagem aqui, é um órgão que fica abaixo da bexiga, né? Só que ele deixa eu só mostrar para você. O canal urinário, né, passa por dentro da próstata para, né, a urina ser eliminada. Certo. Então, essa próstata, a função dela no sexo masculino é produzir parte da secreção do ejaculado, né, do homem, tá? E esse ejaculado contém nutrientes e fatores de proteção para que o espermatozoide tenha condições, né, de sobreviver e fecundar o óvulo, né, na mulher. Então, ele faz parte do aparelho reprodutor. Certo. Só que com o envelhecimento, Sônia, essa próstata, como qualquer órgão do corpo, pode sofrer danos. E esses danos, né, como podemos caracterizar aqui como doença. E temos duas doenças principais. A hiperplasia prostática benigna, que normalmente a gente abrevia como HPB, ou, né, o câncer de próstata. Nesse desenho dá para caracterizar bem a localização, e isso é muito importante, né? Que a localização da hiperplasia fica próximo à uretra, onde ela leva sintomas de obstrução urinária. Enquanto que o câncer de próstata, ele aparece numa zona mais periférica. E o fato de aparecer nessa região não causaria, no início, nenhum sintoma nesse homem. Nós mulheres, desde o começo da nossa idade, principalmente quando a mulher tem a primeira menstruação, a menarca, é muito comum, a mãe da gente já leva para o ginecologista e a gente já aprende que todo ano, pelo menos uma vez ao ano, a gente tem que fazer exames preventivos, né? Esse hábito não existe, né? Eu acho que é até meio cultural, o homem não tem esse hábito, ele acaba procurando um profissional quando ele tem alguma doença, né? Ele não vai fazer os seus exames preventivos, mesmo quando ele deveria, assim que ele começa a atividade sexual, ele deveria estar procurando, né? Sim, isso acontece muito, né? Talvez seja uma coisa cultural, essa não ida, né, do homem ao médico, né? E se a gente falar em próstata ainda, né, existe um tabu, existe um grande preconceito ou medo da Sim. pessoa, né, de ir ao médico. E isso, além disso, nossa população latina, né, tem esse preconceito e tem esse machismo sobre o exame de próstata. Sobre o exame. Então isso faz com que os homens não venham, né? Isso tem, vamos dizer, tem muitos mitos, tem muitas piadas, e isso acaba dificultando, infelizmente, né, a ida do homem ao urologista. E a detecção, né, de alguma alteração. Tem um outro slide que a gente queria mostrar também, por favor.
Quais são, então, o senhor estava falando dos problemas, né? A hiperplasia prostática benigna e o câncer. Aqui o senhor poderia explicar? Isso. Está bem fácil de entender os desenhos aqui, então essa parte superior é a bexiga e essa parte inferior é a próstata. Nós já nascemos desse jeito, tá? Ela é pequenininha? A próstata tem um comprimento mais ou menos de uns 3 centímetros e pesa uns 25, 30 gramas. Isso é um tamanho normal. Parece uma castanha portuguesa, vamos dizer assim. Isso. Na doença da hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais comum na próstata... Isso não é câncer, né? Não. É só uma hiperplasia, é uma coisa benigna, né? Só que ele faz o crescimento da próstata e esse crescimento acaba obstruindo o canal urinário. E isso leva os sintomas de dificuldade para urinar. Agora, por outro lado, o câncer de próstata, ele é maligno, né? Tem alta taxa de mortalidade, né? Leva a problemas sérios em termos de saúde, só que o crescimento, como a gente pode ver aqui no desenho, é um crescimento periférico, longe do canal urinário. Certo. Então, ele nem vai alterar, né? Vamos supor, no início ele não altera a urina, a micção, né? Exatamente. Então, torna-se essa doença no início uma doença, né, assintomática. E como o homem, né, ele vai ao médico quando ele está mais com sintomas ou doente, então, muitas vezes, um paciente com câncer de próstata só iria no médico quando essa doença está muito avançada, onde ele acaba causando a dificuldade urinária. Qual é a faixa etária, qual é a idade que pode começar a causar? Então, pela Sociedade Brasileira de Urologia, que rege as normas, hoje, né, a partir dos 45 anos, são os homens que têm história familiar de câncer de próstata na sua família, começaria com 45 anos, e as pessoas que não têm nenhuma história familiar, a partir dos 50 anos. Seria anual? Anual. Tem alguma coisa a ver como, por exemplo, pessoas do Ocidente, do Oriente, brancos, negros, a raça, tem alguma coisa? Isso existe sim. Existe, em termos de raça, a raça negra, né, tem uma frequência maior de câncer de próstata. Enquanto os asiáticos, japoneses, chineses, né, a incidência em termos de câncer de próstata é menor em relação com os americanos, com os brasileiros. E isso pode estar relacionado muito com o estilo de vida, né, e o tipo de alimentação. Hábitos alimentares influenciam? Sim, são alguns fatores de risco, como, né, se a pessoa ingere muita gordura animal, carne vermelha, né, como poucas verduras, vegetais, grãos, né, são fatores, né, de risco para desenvolvimento do câncer, mas também outras doenças também. A estatística diz que a cada 6 homens com mais de 50 anos, um acaba desenvolvendo câncer de próstata. E se os homens chegassem aos 100 anos, todos teriam o câncer de próstata. Então, isso quer dizer que quanto mais vai atingindo uma idade maior, mais chance de ele ter o câncer. Isso é verdade. A frequência maior de câncer de próstata é a partir dos 65 anos. Então, isso caracteriza como a doença ou câncer da terceira idade. Né? E o envelhecimento é um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. A gente tem mais um slide, vamos ver? Aqui ainda falando da hiperplasia prostática, né? Isso, aqui a gente consegue ver bem, Sônia, né? Em círculo aí, a hiperplasia obstruindo o canal urinário. Caso isso venha levar sintomas intolerantes ou perda da qualidade de vida desse senhor, a gente tem várias opções de tratamento, né? Como aqui a gente pode observar, você pode tomar medicamentos diariamente, né? Ou você pode fazer cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala cirurgia endoscópica, cirurgia sem corte, vamos dizer assim, né? Então, ou cirurgia aberta. Tradicional, né? Cirurgia aberta,
Mas também, independente do tipo de tratamento, é para resolver o quadro de obstrução. E realmente, né, aqui está muito pequenininho, mas ele piora a qualidade de vida, né? Deve ser uma coisa muito, muito desagradável, né? Altera a rotina, o sono, muitas vezes até altera o relacionamento com a companheira. Acaba acordando a companheira de madrugada. E tem um outro grande risco, porque os sintomas relacionados com essa obstrução urinária faz com que o homem levante mais à noite. E risco de queda. Exatamente. Então, risco de queda, ele não quer acender a luz, ele não enxerga direito, e isso acaba levando, né, um grande problema em termos de fratura. Realmente. Tem mais um slide, vamos ver? Aqui é sobre o movimento, né? Isso. Então, dia 17 de novembro é o Dia Nacional do Combate ao Câncer de Próstata. A gente fala muito em prevenção. É prevenção mesmo que a gente fala? Prevenção do câncer? O termo é usado de uma forma consagrada. A maioria mundialmente, mundialmente, né? Até nós médicos amamos esse termo, mas não é o termo mais correto. O termo correto é detecção precoce do câncer de próstata. Da mesma forma da mama, né? Exatamente. Detecção precoce. A gente tem mais um slide. Então, um inimigo silencioso. É uma doença silenciosa também, né? É isso. Esse que é o grande problema. Mas isso é mundial, né? Só do Brasil não. Então, o fato de ser silencioso, isso traz muito problema, porque muitos homens pensam que se ele está urinando bem, se ele está sem dor, se ele, né, trabalha, se alimenta bem, deve estar de uma forma normal. Tudo bem na próstata, tudo normal. E ele não vai, por causa disso, no urologista. Só que esse raciocínio que não sente nada, não precisa ir, que é o grande erro. Para a próstata, esse tipo de raciocínio não serve. Mais uma vez a gente volta a falar, né? O homem ele não tem a cultura de periodicamente para um médico, né? Principalmente um urologista. Ele só vai mesmo quando ele está com algum problema que está incomodando mesmo. Exatamente. Né? E esse inimigo silencioso, quando ele mostra, vamos dizer, né, começa a influenciar, causar alterações, muitas vezes já é uma doença avançada e aí dificulta muito o tratamento. Tá? Vamos mudar, mas tem mais um slide. Aqui, o INCA, o que é? O INCA é o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, onde relaciona e dá, né, os índices em termos de doença no Brasil. E se a gente observar, né, é uma coisa bem interessante que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, mas pelos dados do INCA, né, 2014, hoje o câncer de próstata é o câncer, né, mais comum no homem, é um câncer, né, e mais frequente que o câncer de mama na mulher. Mais que o câncer de mama. Seria pelo fato de não se fazer a detecção precoce? Não, volta de novo no fator idade, né, doutor? Exatamente. O homem, quer dizer, a população está envelhecendo, né? Tem até o dado do IBGE que em 2030 a população brasileira vai ser considerada população idosa, onde a população acima dos 60 anos vai ser superior àquela população até 14 anos. Então a população está envelhecendo e o fator de risco idade aumenta. É muito importante. Sim. A gente tem mais um slide. Como a gente estava falando, né? Prevenir não seria bem a palavra, a detecção precoce, né? É a verdadeira medicina. Como é que a gente deve prevenir? Isso. Ou fazer a detecção precoce, né? Corretamente. Essa é uma boa pergunta, Sônia. A prevenção que todo mundo pergunta, ela não existe. Tá? Prevenção existe, né, vamos dizer assim, tentar controlar ou diminuir os fatores de risco, mas a prevenção não tem. Então, mesmo aquelas pessoas que vão para o urologista anualmente, né, ele pode, depois de um tempo, a gente fazer a detecção de um câncer. É comum uma pessoa ir anualmente, um homem ir anualmente, faz os seus exames e mesmo assim, em algum momento, aparecer. Sim. Então, as pessoas muitas vezes não entendem isso, porque o exame
do check-up da próstata, vamos dizer assim, ele não previne contra o câncer de próstata. Então, o termo correto mesmo, que nós já discutimos, é a detecção precoce. Isso que é, né, vamos dizer, o nosso tabu, de tentar, né, que o homem vá para o médico, vá para o urologista, antes que aconteça, né, grandes danos ou grandes perdas em termos de saúde aí. Doutor, existem alguns exames que são bastante específicos, né? Sim. Eu queria que você falasse, mas você vai falar depois do nosso intervalo, tá? Gente, não sai daí que a gente já volta, tá?